O teu inimigo não é de carne e sangue, o teu inimigo é espiritual e você precisa aprender a combater. A primeira coisa que nós podemos fazer para aprender a combater no mundo espiritual é entender que existe uma guerra espiritual acontecendo. Jesus diz em João 10:10, o ladrão vem tão somente para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E alguma coisa acontece para que essa vida e abundância de Cristo não venha sobre as nossas vidas. Escute, em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 10 e versículo 11, Paulo diz assim: a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato o que tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Havia um conflito acontecendo lá e Paulo ele escreve essa carta e ele destaca algumas verdades. Mas esse versículo especificamente ele está falando de perdão. Porque Paulo entendia que a luta não era contra a carne e contra o sangue. Então, ele sabia que muitas vezes Satanás levantava pessoas para afrontar outras pessoas. Na verdade, o que estava por trás das afrontas eram espíritos malignos, eram principados e potestades. E aí, sabe o que acontece? Quando nós olhamos para pessoas que muitas vezes estão sendo usadas, nós temos a tendência de mirar aquela pessoa como alvo, como inimigo. Mas Paulo ele disse em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, a ninguém mais olheis do ponto de vista humano. O versículo 17 ele ainda diz, mas quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então ele vai trazendo a visão de uma nova criatura, e uma nova criatura ela não pode mais julgar as coisas do ponto de vista humano. Então quando nós estamos diante de situações complexas, aonde somos afrontados, somos perseguidos, nós não podemos olhar do ponto de vista humano, julgar como os homens julgam. Nós precisamos olhar sim do ponto de vista de uma nova criatura. E como é que uma nova criatura olha para as afrontas? Primeiro, ele olha o verdadeiro inimigo. Ele sabe que o inimigo não é de carne e sangue. Ele sabe que o inimigo é espiritual. Paulo ele diz que existem principados, potestades, dominadores nas regiões celestiais. Escute, tem muitos cristãos hoje não julgando mais as situações do ponto de vista da nova criatura, do ponto de vista espiritual. E aí que tem sido o nosso fracasso muitas vezes, porque nós julgamos as coisas do ponto de vista humano e não espiritual. E todas as vezes que nós fazemos isso, nós estamos fadados ao erro. Escute, pastores, o seu inimigo não são as ovelhas. Escute, ovelhas de Cristo, os seus inimigos não são os vossos pastores, os vossos líderes. Escute, Satanás veio para matar e roubar e destruir. Ele está querendo roubar a essência do evangelho, que é o amor, que é o perdão mútuo, que é a ajuda, que é nós chorarmos uns com os outros, andarmos uns com os outros, trabalharmos uns com os outros, cuidarmos uns dos outros, abençoarmos uns aos outros, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Satanás está tentando roubar isso. E a igreja atentar para a palavra de Deus, se nós resgatarmos, na verdade, a essência do evangelho, de não olharmos as coisas do ponto de vista humano, mas sim espiritual, nós vamos caçar o verdadeiro inimigo e vamos vencê-lo pelo poder do sangue do Cordeiro de Deus, pelo poder do sangue de Jesus. Paulo ele fala em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, não ignoremos os seus desígnios, os seus propósitos, sabe? Tem muitas pessoas hoje humanizando tudo. Tem muitos líderes, muitas igrejas hoje humanizando tudo. E sabe qual é o problema? Antes falavam, olha, estão espiritualizando demais. E aí começaram agora a humanizar demais. Mas Paulo ele diz, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. O que nós temos visto, sabe o que é? Satanás alcançando vantagem. Muitos têm ignorado os desígnios de Satanás, muitos têm ignorado os propósitos de Satanás de roubar, matar e destruir, de acabar com a paz, de acabar com a essência do evangelho, de acabar com a essência do amor, de acabar com a essência da pregação da palavra, a essência da obediência à palavra de Deus, a essência da devoção ao nosso Deus. Escute, a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra os principados e potestades. Nesses últimos dias nós temos realmente visto um espírito de confusão muito grande
atormentando as igrejas. Nós temos visto líderes dando cabo da sua vida, ovelhas dando cabo da sua vida, coisas que outrora nós só víamos fora da igreja, agora estamos vendo também dentro da igreja. Isso é um sinal que a igreja não está influenciando o mundo, mas a igreja está sendo influenciada pelo mundo. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar e voltar ao Evangelho de Cristo.